queria começar esse vídeo dando os parabéns aos jogadores do Botafogo por terem protagonizado a maior vergonha da história do clube. Sim, muito mais do que os 3 rebaixamentos que a instituição tem. Muito mais, de longe. E não por terem só perdido o título do Campeonato Brasileiro, que já estava praticamente ganho, mas pela forma como perdeu. Ah, mas Vini, o Botafogo ainda é vice-líder. Esquece, Botafogo não vence o título do Campeonato Brasileiro. Inclusive perdeu o campeonato após aquela virada contra o Palmeiras, sofrida em casa por 4-3. E sim, o mesmo time que fez a melhor campanha da história de uma equipe no primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, está protagonizando a maior pipocada de todos os tempos. Porque o primeiro turno o Botafogo terminou em primeiro, com 47 pontos, 15 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 82% de aproveitamento. Se o Botafogo tivesse uma campanha de 13º, 14º, 15º, já tinha sido campeão quase que matematicamente do Campeonato Brasileiro. Só que não, cara. Todos esses jogadores, mais uma vez, meus parabéns, conseguiram o que parecia impossível. Uma campanha de 18º do Campeonato Brasileiro no segundo turno, porque são 16 pontos, 3 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 31% de aproveitamento. E eu tô dando os parabéns de forma irônica porque eu sei que você, jogador do Botafogo, você não sente, cara. Eu tenho certeza que você não sente o que tá acontecendo com o clube. Porque ao fim do mês você recebe lá os seus 100, 200, 300, 400, 500, 600 mil por mês. Nas férias agora, quando acabar o Campeonato Brasileiro, você vai viajar, cara. Você vai pra Cancún, você vai, sei lá, pra onde você vai, pra aquele lugar, né? Pra casa, né? Porque eu sei que você vai reunir a sua família e vai descansar. Só que o torcedor, aquele que paga sócio torcedor, aquele que paga camisa do clube, aquele que come a comida do estádio, aquele que paga um ingresso muito caro, aquele que ajuda nas vaquinhas para a torcida fazerem, para os torcedores fazerem festa, para você, jogador. Esse cara que chega no fim do mês com dinheiro bem apertado, com seu trabalho digno, recebendo um salário mínimo, um pouquinho mais que um salário mínimo, esse cara tá em casa hoje e ele tá totalmente frustrado pelo que você fez em campo, jogador. Você mesmo. Pelo que você fez nesse segundo turno. Meus parabéns, e agora não de forma irônica, pelo primeiro turno que fizeram. Mas que lixo de segundo turno que vocês fizeram. É a maior vergonha da história do Botafogo. Vocês estão manchados na história desse clube. E podem reverter essa situação no ano que vem. Mas não vai apagar da história do Botafogo o que vocês fizeram nesse segundo turno. Vocês não serão campeão brasileiro. Vocês perderam o Campeonato Brasileiro há um certo tempo. Eu já citei qual foi na rodada. E não tem problema nenhum você não conseguir os resultados. Mas tem muito problema da forma como vocês não conseguiram. Vocês, jogadores. Porque o Botafogo tá a 9 jogos sem vencer. Vamos relembrar comigo? 1-1 contra o Atlético Paranaense em casa. Derrota pro Cuiabá em casa 1-0. Derrota pro Palmeiras em casa 4-3, tomando gol no último minuto, nos acréscimos de virada. Derrota pro Vasco fora de casa 1-0. Derrota pro Grêmio 4-3 em casa, né, em São Januário, mas o Botafogo era mandante, tomando a virada. Empate 2-2 com o Bragantino, tomando o gol nos acréscimos no último minuto. Empate em 2-2 com o Fortaleza. Empate em 1-1 com o Santos, tomando o gol no último minuto nos acréscimos. E empate com o Coritiba, tomando o gol no último minuto nos acréscimos. O problema do Botafogo do segundo turno não é técnico, talvez nesse momento seja tático, mas o principal é psicológico e é mental. E isso só acontece porque você, jogador, não sente, nunca sentiu e nunca vai sentir.
Porque você pode olhar na arquibancada e ver aquele torcedor que veio direto do trabalho, te apoiando. Aquele torcedor que ganha R$ 2.000, cara. Que atura o chefe dele a todo momento o maltratando, fazendo ele trabalhar mais e mais e mais, e trabalhar 12 horas, e fazer turno, e dobrar, e se esforçar para arranjar R$ 2.000 no fim do mês. E ele tá lá te apoiando. E quando você, jogador, olha na arquibancada, você não sente porque você não tem a capacidade de representar aquele cara. Ou aquele torcedor mais experiente que viu talvez a maior geração da história do Botafogo, aquele, no bom sentido, aquele velhinho que tá lá te assistindo na arquibancada. Você não tem a capacidade de representar aquele cara. Você, jogador, nunca teve a capacidade de representar quem sempre esteve no estado te apoiando. E eu entendo o torcedor que ainda acredita, eu entendo o torcedor que não acredita mais, entendo aquele que vê todos os jogos, entendo aquele que não vê todos os jogos, entendo aquele que bate no peito e diz que é botafoguense, e entendo aquele que também não tá mais ligando pra nada. Porque foi você, jogador, que causou isso. E agora, nesse momento, vocês vão pegar o voo, voltar pro Rio de Janeiro e vão estar na casa de vocês bem tranquilos, cara. Com R$ 500.000 por mês, com R$ 400.000 por mês. Vocês não têm a capacidade de, até o último segundo, dar um carrinho preponderante para impedir que aquele torcedor, ou aqueles dois torcedores que eu citei, sofram a semana, o mês, o ano todo. O culpado é você, jogador. E eu sei que de alguma forma vão colocar a responsabilidade na torcida, o que é muito injusto. O torcedor não tem, nunca teve e nunca terá a culpa do que está acontecendo com o Botafogo. Mais uma vez, a culpa é de vocês, jogadores, porque quando vocês foram bancar a demissão do Bruno Lage, vocês foram grandão. E olha que eu achava que era para o Bruno Lage ter sido demitido sim, até porque ele não teve a gestão de grupo. Mas para isso vocês, jogadores, puxaram a responsabilidade e foram lá demitir o Bruno Lage. E colocar nas costas do Lúcio Flávio. Quando os resultados não aconteceram com o Lúcio Flávio, vocês foram fazer o quê? Se omitirem? Quando o Botafogo tomou 2 viradas em uma semana praticamente, tomou 1, 2, 3, 4 gols nos acréscimos nas últimas 9 partidas, em que 9 partidas seguidas não vence. Vocês continuaram se omitindo. Porque, mais uma vez, vocês olham para a arquibancada, veem toda aquela festa e vocês não têm a capacidade de correr até o final. E eu nem estou entrando no mérito da questão de colocar a bola para dentro, na questão da qualidade técnica. Eu estou falando de vontade, eu estou falando de postura, e vocês nunca tiveram nesse segundo turno. Vocês são a vergonha do Botafogo. Vocês, jogadores, é isso mesmo. A instituição não tem culpa. Os torcedores não têm culpa. São vocês, cara. São vocês, cara. Vocês conseguiram manchar o nome de vocês, cara, na história dessa instituição. E aí vem o Pateta aqui abrir a câmera e eu vou falar o que pro torcedor? Fala pra mim. O que eu vou dizer pro torcedor? Eu não tenho nada pra falar. Eu não tenho nada pra falar pro torcedor. A decisão que eles tomarem agora, eles estão corretos, cara. Agora vocês não representam o que é o Botafogo, vocês não representam essa instituição. Heleno de Freitas, um dos maiores ídolos da história do clube, hoje no céu, costumava falar que meu Botafogo não é lugar para covardes. E o covarde, cara, o covarde é aquele que não consegue estar 100% ligado de corpo e alma naquilo que é o seu trabalho. Vocês não correm, cara. O senhor Gabriel Pires estava andando no segundo tempo. O senhor Gabriel Pires erra um passe fácil, lateral, coloca as mãos no joelho, enquanto o Curitiba contra-ataca. Ah,
O Curitiba tá lutando pelo título, tá lutando por vaga na Libertadores? Curitiba tá rebaixado já para a Série B do Campeonato Brasileiro. O senhor Eduardo é um irresponsável pelo carrinho que ele me dá no primeiro tempo. O senhor Marlon Freitas andando em campo, cara. O senhor Luiz Henrique, a mesma coisa. Ah, mas Vini, ele fez a jogada do gol do pênalti, né? Que resultou no pênalti do Botafogo. Desculpa, cara. Ele entrou no segundo tempo, ele tava andando em campo. Teve que entrar Carlos Alberto e o Janderson pra mudar a postura desses caras. O que esses caras ganharam com a camisa do Botafogo? Não ganharam nada, cara. Deu desgosto ver a partida de hoje. Eu tenho certeza que o torcedor botafoguense tá com vergonha de vocês, cara. Se eu fosse um jogador do Botafogo nessa situação, eu tinha vergonha de sair de casa, cara. Eu tinha vergonha de um torcedor botafoguense olhar na rua e ver no semblante dele como ele tem desgosto do futebol que eu tô praticando nesse segundo turno. Eu não sairia de casa. Teria vergonha de olhar no espelho e falar, cara, que trabalho ruim que eu tô fazendo. Vocês conseguiram deixar essa torcida tão frustrada, cara, que eu vejo muito botafoguense que nem tá sentindo mais. E eles estão errados? Quem estão errados são vocês, jogadores. A culpa é exclusivamente de vocês. Não tiveram culhão para bancar o bom trabalho, um excelente trabalho que fizeram no primeiro turno. O resultado tá aí. Vão para a Libertadores? Vão, já estão classificados. Conseguiram o objetivo que era Libertadores, conseguiram o objetivo. Mas futebol é contexto. Pelo que vocês conseguiram no primeiro turno, desculpa, cara, é uma vergonha o que vocês fizeram no segundo turno. Maior vergonha da história do Botafogo de Futebol e Regatas. Parabéns para vocês.